Graça e paz, meus irmãos. Convido-vos a abrirmos a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 18. Nós estamos ministrando nesses dias no livro de Êxodo e vamos avançar um pouquinho, Pentateuco adentro, com o seguinte tema: pastoreando no deserto. E uma das coisas que tem me chamado a atenção nesses textos é que os tempos são outros, mas o comportamento e a mensagem do Senhor é a mesma, e ela é muito atual para todos nós. E nós vamos ler, meus irmãos, todos os 27 versos deste capítulo, e assim diz a palavra do Senhor. Êxodo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu servo, ou eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. O Deus seja contigo, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre os homens, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10,
para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão as cargas contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandares, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este foi para a sua terra. Amém. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra. Nós estamos, Senhor, submissos ao Senhor, à palavra do Senhor. E nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor instrua o teu povo, a começar pelo teu servo. E que nesta manhã, Senhor, o nome do Senhor, através da ministração da sua palavra, seja glorificado. Receba a nossa gratidão e receba, Senhor, diante de ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, existem textos na palavra do Senhor que nós entendemos como pequenos oásis. E a gente pergunta em alguns momentos, o que um texto igual a esse faz parte nesse meio entre o povo lutando contra os amalequitas e se preparando no capítulo 19 para receber as tábuas dos mandamentos, onde Deus convoca Moisés para o cume do monte, o monte do Senhor, num primeiro instante conhecido como Horebe e aqui como Sinai, sendo o mesmo. E meus queridos, como bem dissemos, é um oásis, é um momento que o próprio autor, Moisés, interrompe para trazer algo maravilhoso, não só para Moisés, não só para aquele povo que recebeu a palavra naquele instante, mas para todos nós também. O povo está vagando deserto adentro, o povo está caminhando e, queridos, com certeza não sabia de tudo aquilo que os aguardava pelos próximos 40 anos. Basicamente eles já andaram 3 meses, mas eles viram muita coisa. Eles viram os feitos do Senhor libertando eles, eles viram o mar se abrindo, eles viram no capítulo 16, e ministramos alguns domingos, o Senhor sustentando esse povo com o alimento, o pão vivo do céu. E agora, queridos, nós temos uma visita muito especial. Moisés recebe a visita do seu sogro, conhecido como Jetro. E lá no capítulo, no início de Êxodo, a gente vê um outro nome, Reuel, mesmo nome, se referindo ao pai de Zípora. Queridos, esse Jetro fora aquele que recebera Moisés, quando ele ainda no Egito tinha matado um egípcio que espancava um hebreu. E ele foge então da espada de Faraó e ele vai para o deserto de Midian e tem toda aquela situação quando as filhas de Jetro, e ele tinha 7 filhas, pastoreando o seu rebanho, buscando água para os seus animais ali, elas são oprimidas por pessoas, por outros pastores. E a Bíblia fala que Moisés defende a causa delas, ajuda elas com água, e elas voltam para casa mais cedo. E a pergunta de Jetro é: o que aconteceu? Não teve um homem que ajudou a gente? E ele pergunta: quem é esse homem? Manda chamá-lo. E dali, queridos, aquele homem chamado Moisés, ele passa 40 anos abrigado por Jetro. Jetro lhe dá uma de suas filhas, Zípora, para ser a sua esposa. E nesses 40 anos, queridos, ele aprendeu uma coisa muito importante. Além de sacerdote, Jetro era um fazendeiro de ovelhas.
E ele aprendeu a pastorear ovelhas. E quando muitos correm os olhos por essa passagem e não encontram talvez muitos ensinos, nós vemos aqui, queridos, um homem aprendendo a pastorear ovelhas que não são suas, algo que apontava para alguns anos depois, quando ele pastorearia ovelhas do próprio Senhor, sob a direção do dono das ovelhas, sobre a iluminação do Espírito Santo, o qual ele seria a boca de Deus, e Deus falaria através dele, como um instrumento para abençoar aquele povo, pastoreando os desertos adentro, até a terra que Deus havia prometido a este povo. Esse era Jetro. E a Bíblia fala que antes de receber as tábuas dos mandamentos, principalmente olhando para esse texto, 3 coisas importantes, e a divisão dele é extremamente natural observando esses 3 pontos. Num primeiro instante, a gente observa, queridos, nessa visita, ele levando a sua esposa e os seus 2 filhos. E a gente pergunta, o que aconteceu? Até porque a gente observa a narrativa do capítulo 3 e 4 de Êxodo, você tem ali uma passagem com pouquíssimos versículos, e até um tanto difícil de interpretar, quando Moisés recebe o chamado, ele despede do sogro e ele está indo para o Egito, numa estalagem diz a Bíblia que Deus queria matar Moisés. E é um tanto assim difícil, a gente pode falar sobre esse assunto depois, mas o que acontece é que diante desse agir em matar Moisés, Zípora, ela circuncida com uma pedra pontiaguda, diz o texto, um dos seus filhos. E naquele instante ela tem uma atitude estranha para todos nós. Ela chama Moisés de homem sanguinário. E o texto explica que é por conta da não circuncisão do filho. O Senhor estava cobrando Moisés com relação àquilo que seria uma marca da aliança. E daquele momento em diante, Zípora sai de cena. E é interessante, queridos, que ela aparece agora no capítulo 18, na casa dos seus pais. E o seu pai então leva ela. Alguns podem pensar, olhando para esse texto, dizendo, olha, Moisés quis proteger sua esposa e seus filhos. Ele sabia o que ia acontecer no Egito. Ele sabia das pragas, ele sabia de como Deus agiria com relação àquele povo. E alguns comentaristas enfatizam, vou levar minha esposa para a casa do seu pai, fica por lá uma temporada, e depois a gente vê o que acontece. Queridos, algumas questões elas aparecem em especial aqui, que dá-nos a entender, queridos, que não foi apenas um levar para casa. Se você observar comigo, o versículo de número 2, aparece um verbo na última parte do verso, lhe enviara. Essa palavra no original, nos tempos que ela foi escrita, trazia a ideia de despedir, trazia a ideia de carta de divórcio. Alguns comentaristas sérios, olhando para isso, olhando para o episódio do início de Êxodo, e olhando para esse momento, eles entendem que aquela fala daquela mulher, naquele instante de Zípora, foi algo que causou um tipo de ruptura. Mas independente disso, queridos, o que nós temos é um sogro, um pai, que chega para sua filha e fala, olha, você foi casada, vamos lá. E leva a esposa e os filhos para Moisés. E a gente observa aqui, queridos, no mínimo uma restauração familiar, uma união de família diante de uma missão que Deus estabeleceu para Moisés. Mas num segundo instante, Jetro, ele anuncia a sua chegada. É como se ele dissesse, vá lá e avisa Moisés. E aqui a pergunta é, precisava disso? Sim. Capítulo anterior, você vê que esse acampamento ele era aberto, a ponto dos amalequitas se infiltrarem e lutar contra o povo do Senhor. E aqui a gente vê algumas restrições. Ele anuncia, e a gente vê aqui algo maravilhoso acontecendo. Um genro, sabendo que o seu sogro vinha, e numa atitude de amizade,
de carinho, ele vai ao encontro do seu sogro. E ele se inclina num gesto de humildade, de reconhecimento que quem estava ali era alguém muito importante. Não apenas isso, ele beija o seu sogro. Deixa eu fazer um parênteses aqui, você já fez isso? Eu sei que numa época, quando as pessoas têm vontade de bater no sogro, de repente expulsar a sogra de casa, sabe o que a gente vê? Um homem com uma atitude contrária, que trata o seu sogro como todos nós deveríamos tratar, como pai, como alguém que a gente ama. E o interessante, queridos, é que eles encontram, conversam, e diz a Bíblia que ele leva o seu sogro para a tenda, e ali acontece então a segunda divisão, aquilo que nós cantamos na liturgia. Moisés conta a história dos feitos do Senhor para o seu sogro. Mesmo sendo um sacerdote, e aqui Midian, queridos, a gente pode olhar dentro dos escritos bíblicos, e se você for para Gênesis capítulo 25, você vai ver que Abraão casa com uma mulher chamada Quetura, e ele tem alguns filhos, um deles é Midian, ele é pai dos midianitas. Midian, a região é muito próxima do Monte Sinai, da região do Sinai. Se você puder observar, queridos, no contexto bíblico, Moisés, enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai, eles eram nômades, até porque não tinha pastos como nós temos hoje nos moldes, eram moitas. Então eles levavam as ovelhas para aquela moita, quando ela acabava, rapava o capim, eles iam para outros lugares. E Moisés recebe o chamado da sarça que não se consumia, justamente nesse monte, no Monte Sinai, no monte do Senhor, no monte de Deus. Era uma região próxima, a Midian. E o que nós olhamos, meus queridos, que mesmo sendo um sacerdote da descendência de Abraão, pelo escrito bíblico, esse homem estava vivendo uma espécie de frieza. Sabe aquele irmão que fica muito tempo sem ir à igreja, e que de repente sabe das histórias, sabe o que Deus fez por ele, mas de repente ele está tão afastado, que o seu coração ficou como o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse, nem frio nem quente, mas morno. E o que nós temos é que Moisés se encarrega de fazer o que todos nós devemos fazer na nossa vida: falar da história da salvação, falar da história de Cristo, da redenção para todos aqueles que estão à nossa volta. E você pode estar pensando: pastor, não é meu sogro não. Já pensou? Eu estou sofrendo aqui, eu vou ter que viver com esse homem no céu a eternidade. Deixa eu te falar, todos nós, queridos, somos incumbidos desse propósito, de ensinar e de contar a velha história, de contar o que Pedro fez naquele dia em Pentecostes, quando ele levantou e contou nada mais, nada menos do que a história da salvação, do propósito de Deus em enviar seu Filho, da sua morte, da sua ressurreição, de onde o Senhor Jesus está, contar dos seus feitos, da sua maravilhosa graça que nós cantamos aqui. E ele faz isso, queridos, e o texto bíblico nos ensina que esse homem, ao ouvir dessa história, se alegrou. É como se de repente você estivesse fazendo uma fogueira, ela está apagando, e de repente você fizesse assim, assoprasse, e aquilo reviveu. Não apenas isso, mas você observa na sequência, no verso de número 11, quando ele diz: agora sei. Isso pode passar despercebido aos nossos olhos, mas como se fizesse assim: entendi, faz sentido, Deus seja louvado, glória a Deus, eu compreendo quem é esse Deus e os seus maravilhosos feitos. Apenas isso não. Você observa na sequência que esse sacerdote, ele faz o quê? Ele junta ali o povo e sacrifica ao Senhor.
E isso, queridos, também pode passar despercebido para todos nós. Mas esse homem nessa história está lembrando de um Messias, está lembrando de um cordeiro que não apenas aplacaria a ira de Deus, como acontecia naquele instante, mas um que estaria trazendo redenção, redimindo-nos, perdoando de todos os nossos pecados. A gente vê Cristo o tempo todo nos escritos bíblicos, em especial do Velho Testamento. E logo após isso acontecer, comerem ali num gesto de comunhão, exatamente no outro dia, olhamos a terceira parte do texto, quando Jetro observa o seu genro trabalhando, e ele observa o dia inteiro, diz o texto, e ele vê o fardo de Moisés, ele vê que o que Moisés estava fazendo, como diz no versículo de número 17, não é bom, você está trabalhando errado, meu genro. E aqui a gente observa, se num primeiro instante a gente vê o carinho de Moisés para com seu sogro, a gente vê também uma preocupação do seu sogro com o seu genro, de fazer o quê? De ensinar ele, ou de aconselhar o seu genro. Um homem com certeza experiente, que não virou um fazendeiro de ovelhas à toa, que com certeza trabalhou, aprendeu no dia a dia, e naquele instante, como instrumento de Deus, chama Moisés. Moisés, você vai ter muita coisa para fazer, mas o que você está fazendo, sabe o que vai acontecer? Não vai dar conta. Do jeito que você está trabalhando, todo o povo vem até você com as suas demandas, com as suas divergências, e você consulta o Senhor, e fala, e traz justiça, traz palavra para esse povo, só que do jeito que você está trabalhando, você não vai dar conta. E aí ele então diz, olha, eu vou te aconselhar, e você conversa com Deus. Faz o seguinte, tem causa que você não precisa julgar, mas seja você, em primeiro lugar, aquele que leve a causa de todos diante do Senhor. Enfim, faça o seu papel, ore pelo povo. Segundo, instrua esse povo, para que eles não precisem, em todo momento, vem cá, o que a lei fala mesmo? Honrar pai e mãe, como assim? Como é que essa história de não fazer imagem de escultura e não adorar? Sabe o que você faz? Faz um culto. Domingo de manhã você reúne todo o povo e instrua o povo. Olha, o Senhor disse que nós devemos agir dessa maneira. Gaste tempo ensinando o povo sobre os estatutos e sobre a lei. Para que toda hora, para que em todos os momentos eles não venham a ti. Olha, essa era a instrução de Jetro. Não apenas isso, mas ele diz, escolha homens que vão te ajudar, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, pessoas que possam julgar pequenas causas. As grandes vão até ti. E aqui a gente observa que não eram quaisquer homens. Ele fala de requisitos, queridos. Observe o versículo de número 21. Procura homens, ou dentre o povo homens capazes, que tenham característica de liderança. Apenas isso? Não. Que sejam homens tementes a Deus. Homens que temam o Senhor, que acreditem que o que Ele fala, Ele vai cumprir. Homens de verdade. Não meninos. Homens que creem na verdade de Deus e que sejam verdadeiros em suas atitudes. Homens, queridos, que aborreçam a avareza, que não olhem para tudo como fonte de lucro, que de repente olham para as ovelhas do Senhor apenas o leite, a lã, a carne, mas que pastoreiem, porque esse é o teu desafio. Queridos, o propósito da igreja não é lucro. É legal você ter uma conta recheada,
É legal você ter condições de comprar um terreno, quem sabe melhorar, legal, mas isso não é o mais importante. Sabe o que é o mais importante desses homens? E aqui, queridos, esses homens apontam para presbíteros, para pastores, para diáconos, que eles pastoreiem, que eles ouçam, que eles tenham tempo para ouvir a causa do Senhor, do povo do Senhor. Quem entra, quem entende que é vocacionado para ser um líder dentro da igreja, queridos, o propósito dele é pastoreio. O diácono tem que pastorear na porta. Quantas situações ele consegue cercar ali? Quantas pessoas chegam ali no dia a dia com a cara diferente? E por que não perguntar, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? E quando você ouve ou vê, para o que você está fazendo, chama alguém para ocupar o seu lugar e vai lá, posso te ajudar? Isso é pastoreio, é o dia a dia, é isso que é o importante, homens que tenham um coração de pastor. Essa é a proposta para essa liderança que nós temos aqui no Conselho de Jetro, que aborreçam a avareza, e homens que estarão dispostos a ouvir. E o que você vai fazer? Você vai julgar as causas graves, diz o texto. As pequenas, eles mesmos vão fazer. E a Bíblia fala que Moisés, no verso 24, atende a palavra do seu sogro e faz tudo quanto este lhe dissera, fez a distribuição, colocou cada qual no seu lugar, e ele julgava apenas as causas graves que traziam a ele. E o que aconteceu? Ele deu conta de fazer o seu trabalho. Queridos, diante desta exposição, eu trago aos irmãos algumas conclusões. A primeira delas, queridos, nós não podemos de maneira nenhuma, e aqui, mesmo que a gente considere alguns autores que enfatizam que houve um despedir, uma carta de divórcio, ou mesmo que Moisés tenha apenas essa intenção, deixa eu deixar minha esposa lá, porque ela vai ficar uma temporada, Deus me deu uma missão, talvez elas possam correr algum tipo de risco, isso não existe no reino. Primeiro, o divórcio é algo que Deus não concorda. Ele repudia, diz a palavra do Senhor. Os motivos que nós temos, adultério ou deserção, abandono do infiel, isso tudo, queridos, é por conta de dureza do coração. Crente tem que riscar do seu vocabulário essa palavra separação. Mas no segundo instante, aqui eu exemplifico com a palavra de um pastor muito querido que está fazendo parte esse ano, dos pastores que o Conselho Missionário da nossa igreja cuida. Reverendo Paulo, filho da nossa amada irmã Terezinha, quando questionado a respeito do seu chamado de ir ao Iraque: meu irmão, você tem filhos pequenos, inclusive sua esposa está para dar à luz como de fato deu. Como é que vai ser esse negócio? Um país chamado Iraque, extremamente difícil. Ele disse assim: pastor, Deus me deu uma família, e Deus me deu uma missão, e eu não interpreto e não entendo isso de maneira separada. Onde Deus me chamou, minha família me acompanha. É isso que Deus chama a gente para fazer. Nós não podemos pensar na causa do Senhor, principalmente para os casados, de maneira desassociada. Não, vou deixar minha esposa aqui, e isso aí, queridos, é dar lado para o inimigo, para a tentação. Se eu não posso ir, minha família não vai também. Se a minha família não pode, eu não vou também. E nós devemos pensar dessa maneira. Ah não, você é professor de escola bíblica, esposa, fica aí que eu não vou ter tempo para sentar. Que conversa é essa? Que ela esteja ali do teu lado. Se ela talvez não tenha condições de te ajudar, lembre que assim como você, ela é ovelha, e ela precisa ouvir. E eu não posso pensar separadamente dos meus filhos, da minha esposa. Eles têm que estar juntos comigo, sim. Num segundo instante, olhando para a atitude de Moisés, queridos,
Nós já pincelamos isso durante a exposição do texto. Nós somos chamados pelo Senhor a contar a história da salvação, sim. O Cristo que disse que o que Deus uniu não separe o homem, é o mesmo Cristo, é o mesmo sumo sacerdote que nos ensina a falarmos dele aonde nós estivermos. É o mesmo Cristo que nos ensina a fazermos discípulos para si, não, para a igreja presbiteriana, não, mas para o Senhor Jesus. Isso quebra a ideia que de repente você prega, eu constantemente vejo isso. Pastor, preguei para aquele irmão e ele foi batizado na igreja batista, como se o irmão tivesse ido para o inferno. Que conversa é essa? Que exclusivismo é esse? Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. A ceia não é da igreja presbiteriana, é ceia do Senhor. Todos aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, uma igreja que prega Cristo como Senhor, é convidado a participar da ceia. E o nosso papel, eu e você somos chamados, sabe para quê? Para falarmos de Cristo, do reino dos céus, para que os que ouçam sejam membros da igreja invisível, mais do que membros de uma placa. A igreja de Cristo, dos santos, dos remidos, dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso desafio. Eu e você temos essa mensagem. Mas pastor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Que desculpa é essa? Será que não está na hora de você colocar os seus joelhos no chão? Será que não está na hora de você ler um pouco mais a Bíblia e estudar a palavra dele? Pastor, eu preciso fazer um seminário. Deixa eu te aconselhar. Comece com toda a disposição a participar dos estudos bíblicos de quarta-feira ou do seu grupo. Anote. Na escola bíblica, observe o que o teu professor te ensina. Nos cultos, observe. Ah, pastor, mas eu não tenho muito tempo. Para de usar a internet de maneira errada. Quantos estudos e professores maravilhosos, que você pode levantar um pouquinho mais cedo, observar sequências. A própria igreja com seu canal do YouTube, com que finalidade? Aprender. Para quê? Para falar. Moisés, quando foi conversar com o sogro, ele não falou assim: sogro, como é que está o preço da lã no mercado internacional? Sogro, e o preço da carne de ovelha, as commodities? Nada disso. Ele não parou perdendo tempo para falar, por exemplo, de futebol. Se quem ganhou, se quem perdeu, se é artilheiro, meus irmãos, e muito menos de política, dessa miséria terrível igual nós estamos vivendo, falando mal de um, falando mal de outro, esquecendo do teu papel que é de orar pelas autoridades. Mas eu não concordo com o José, deixa eu te falar uma coisa, você não é obrigado a concordar não, mas você é obrigado a orar por eles. Ele ganhou tempo, e ele viu o agir do Senhor. Ele viu o seu sogro se alegrar com tudo aquilo que foi dito. Ele viu o seu sogro com os olhos brilhando, dizendo: agora eu compreendo. Você já viu isso? Você tem visto isso? Você tem sido um instrumento do Senhor para contar a história da salvação para aqueles que estão à sua volta? Você não vai converter ninguém. Não vai. Sinto muito. Tem gente que chega e fala assim: pastor, vai lá na minha casa para converter o meu marido. Já fala assim: se essa é a tua intenção, nem vou. Eu vou lá para falar de Jesus para ele. O Espírito de Deus quem faz isso. E o seu papel é falar. Foi o que Moisés fez. Mas num terceiro instante, a começar na sua casa, pensa um pouquinho sobre a organização. Não é só financeira, mas a organização de trabalho. Observe que de repente o Moisés dessa história pode ser a tua esposa. Tua esposa que tem que levantar cedo, colocar pão na tua mesa.
A tua esposa que de repente passa o dia inteiro lavando, passando, limpando, cozinhando, cuidando de menina, ajeitando tarefa aqui, e de repente, sabe como é que ela está? Sobrecarregada, e que daqui a pouco ela vai abrir, no linguajar popular, ela vai abrir o bico e não vai dar conta. E de repente você pode pensar assim: se abrir o bico, pastor, e está lá, eu troco ela. Então tá bom, faz isso para você ver. Brinca com Deus. Não tema Ele, não tema a palavra dEle. Talvez seja a hora de você encostar o ombro e falar bem assim: estou aqui para te ajudar. Você, esposa, está vendo teu marido levantar de madrugada, trabalha igual um cavalo velho, se esforça, e você também no bem bom, não querendo nada com a paçoca, ajuda. E de repente você, marido, é instruído por Deus, chama todo mundo. Vamos conversar. A partir de hoje, filhão, louça. Filha, aqui ó. Pastor, mas eu não preciso disso. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa, mas ensina os seus filhos. Nós perdemos oportunidades na vida, meus irmãos. E de repente a tua filha ou teu filho vai casar com alguém que ou ele ou a família que ele vai constituir não tenha condições. Eles vão fazer o quê? Passar fome, viver num chiqueiro. Isso aqui não é conversa de pastor não, meus irmãos. Comigo foi assim, eu tenho certeza que você, talvez na minha idade um pouquinho mais velho, tenha vivido isso. Lembro-me com 10 anos a minha mãe falando assim: Marcos, vem cá, vou te ensinar a fazer arroz. Gente, os primeiros arroz ou comida que eu fiz foi tenso, mas a minha mãe fez uma coisa muito legal. Ela comeu aquele arroz um pouco salgado e papa e disse assim: tá bom, Marcos, não é igual da Brasilina, parece que ela cozinha 1 grão por vez, mas houve um incentivo. E 1 ano depois eu estava fazendo, e ela ensinando outras coisas. Dividir é o que deve também, não só na nossa casa, mas no nosso trabalho. Dividir, saber colocar as pessoas certas, ensinar. Esse é o nosso grande desafio, porque de repente você está vendo que você não vai dar conta, de repente você está vendo que você vai adoecer. E o conselho de Jetro é muito oportuno para todos nós. Eu quero encerrar essa meditação nessa manhã. Jetro foi um sacerdote de Midian, mas tem um sumo sacerdote que foi lembrado naquele dia. Quando o sacrifício aconteceu, o Senhor Jesus, Ele com sua palavra, Ele nos ensina que nós devemos amar a nossa casa, a tal maneira nós devemos estar juntos. Pastor, mas eu não amo. Talvez seja a hora de chegar diante do Senhor e pedir isso. 1 João 4,7 diz que: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede do Senhor. E nós podemos pedir isso. Segundo, não perca tempo. O sumo pastor comissionou a sua igreja: e de fazer discípulos de todas as nações. O Senhor Jesus vai cobrar isso de nós. Terceiro, o sumo pastor, Jesus Cristo, nos ensina a vivermos como corpo, onde Ele é o cabeça, onde Ele aconselha, e nós, dentro dessa diversidade, cada um exercendo sua função, possamos ser um, como o corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém? Vamos orar?